Bacana, bom dia a todos e a todas, presentes e encarnados e desencarnados, nossos internautas. É um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma reflexão de Humberto de Campos, agora com uma cura complexa. Os textos que a gente tem de Humberto de Campos nesse livro é interessante porque são histórias que corroboram com o nosso livro principal do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos. Porque o que nós temos no Livro dos Espíritos? São muita teoria, né? Os Espíritos dizem o que acontece e a gente não tem comprovação, porque naquela época não tinha tanta comprovação assim. Existiam sim os fenômenos, mas não tinha comprovação com a literatura vasta que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Que é o berço, digamos assim, do espiritismo. Nem na França tem tanto movimento quanto nós temos aqui. E Humberto de Campos vem trazer essa reflexão dentro desse contexto, inclusive do Evangelho, né? Dos mansos, de você ter o pensamento firme, de você saber auxiliar o próximo, porque o próximo, como a gente vai ver no texto, pode ser o nosso inimigo, né? E é onde a gente deve combater mais ainda, manter esses pensamentos dentro desse contexto que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, Humberto de Campos começa com essa frase: aquele lar fundamentado em bases sólidas de amor e trabalho, desde algum tempo parecia invadido por tempestades incessantes de dor. Então era um lar que vinha tranquilo, bases sólidas, com posses, mas que vinha travando inúmeros problemas ao longo do tempo. E essa história vem de Feliciano Azevedo, numa idade madura, digamos ali entre 45 e 50 anos de idade, essa é suposição minha, tá? Era iniciado nos ministérios da lágrima, envolvido em terríveis tormentas de desventuras. A filha amorosa, que resumia esperanças paternas, perdera o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, anulando assim alegres expectativas familiares. A esposa sensível baixara ao hospital com a saúde abalada para sempre. Esse para sempre aqui é que eu acho que eu creio que Humberto colocou na visão humana, porque o próprio texto diz que não aconteceu o para sempre, né? Quando ele diz que a esposa sensível baixara ao hospital com a saúde abalada para sempre, esse para sempre é que era uma visão humana, ou seja, o que aconteceu com a esposa de Feliciano Azevedo. Desarvorado, qual viajante cujo barco vai impelido pelas ondas revoltas, antevendo os momentos do naufrágio cruel, Feliciano agarra-se à fé em Deus, em supremo desespero do coração. As economias fartas de outro tempo dissiparam em poucos meses. Agora dividia as horas entre o hospital e o manicômio. Os empréstimos asfixiavam-no. Ou seja, o que ele tinha, ele acabou colocando tudo isso em um hospital e no manicômio. O hospital por causa da filha, por causa da esposa, e no manicômio por conta da filha. Ele gastou todo o dinheiro que estava tendo, que ele tinha economizado, que era uma família abastada, como o próprio Humberto colocou. E aí a gente tem que a frase importante que ele fala aqui anteriormente, que é
que ele se agarrara à fé. Feliciano agarrava-se à fé em Deus. Esse é um ponto importante. E aí a gente começa aqui no Livro dos Espíritos, questões 467 e 468, diz o seguinte: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta: pode, visto que em tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Na questão 468, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato de tocaia o rato. Ao mesmo que a gente tem que manter, como a doutrina fala, vigilância, oração e vigilância para esse sentido. Mesmo que você consiga repelir o mal, ele está na porta. Ele entra, ele fica só esperando. Se você falhar, ele está de novo ali. E a gente não consegue deixar isso de lado. A gente mantém isso. E aí ele continua. Por conta da fé dele. Feliciano, quanto à sua situação assumia aspecto ainda mais graves, eis que surgia inesperadamente um amigo aconselhando. Ora, Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja simples obsessão. Os benfeitores do além, quando podem, costumam ligar-nos o coração ignorante a uma fonte infinita das bênçãos. Experimente. Ele, com aquela fé em Deus, foi experimentar. Feliciano ponderou a advertência amiga e deliberou atender sem delongas. Na noite desse mesmo dia, foi à casa da família Macedo, que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. Recebido com muita simpatia pela sinceridade de suas expressões, ouviu, por intermédio de jovem sensitiva, a palavra de prestativo amigo da espiritualidade, que lhe falou mais ou menos nestes termos: meu irmão, não ouvides a coragem para o êxito necessário. A passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte de nossa marcha para a sabedoria infinita. Se nós colocarmos isso no nosso dia a dia, o que não é difícil, só que nós temos uma fagulhinha muito chata, que é o orgulho. A gente não abre o nosso coração para o orgulho, para tirar o orgulho fora. E aí vem o egoísmo, vem a vaidade. E nesse caso aqui, o Feliciano, como ele estava temente a Deus, com a fé forte, ele procurou a cura, ele procurou o aconselhamento espiritual e recebeu a primeira. Na questão 470 do Livro dos Espíritos, os espíritos que o mal procuram induzir-nos, que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A. Nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar? Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, nós temos esses irmãos abnegados que, por algum motivo, nós o ferimos. E se vocês bem sabem, no poema comentado, Irmão Obsessor 2 do canal,
Quem trouxe essa mesma mensagem aqui foi seu Arliso, quando ele contou a história da família dele. Para quem quiser, está na playlist do poema Encantado. E que vocês vão assistir. E vocês vão ver essa história contada ao vivo, de forma pelo seu Arliso. E ele continua. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus Pai é bondoso e justo. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada nos tempos que correm. Não desesperes, porém. É razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Contribuiremos para que não se aclarem os horizontes. Para que se aclarem os horizontes, esforça-se, pois, conosco atendendo à providência divina. O apelo do mentor aqui era para que ele fosse perseverante, que ele não saísse, e que revelou que o problema da filha era um obsessor. Agora, que obsessor era esse? Por quê? Seu Arliso conta essa história e o André Luiz, no livro A Libertação, também conta essa história, tá? Quando o irmão Gúbio faz uma oração para um filho que está no manicômio de um obsessor de uma outra história. Quem quiser ler o livro, porque é sensacional, essa história também está lá. Aquelas palavras, continua Humberto, pronunciadas com intensa ternura, lhe balsamizaram o coração entristecido. Tinha a impressão de que emergia o espírito sequioso em fonte cristalina, ardentemente esperada no deserto de sua angústia. Os amigos presentes incumbiram-se de consolidar as esperanças. O chefe da casa relatou difícil experiência doméstica em que se valera do socorro espiritista. Cada companheiro trouxe à baila seu caso pessoal, revelando a excelência do auxílio oriundo das mãos intangíveis dos desencarnados. Veja que cada um de nós que estamos aqui presentes, seja encarnados e desencarnados, nós temos uma história parecida. E que muitas vezes, por invigilância nossa, elas continuam por muito tempo, desnecessariamente. Cabe a nós pensar nisso aí. E aqui é necessário a introspecção, digamos assim, para resistir a entender, fazer o autoconhecimento e depois colocar isso para fora, mas não em palavras, mas em ações. Já dizia um velho, palavras são palavras, nada mais do que palavras, não é assim? Então, são essas histórias que a gente tem em nossos corações. E aí na questão 479, falando sobre a prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram e não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que isso aconteça. Feliciano exultava pela primeira vez. Depois de longos e laboriosos tempos de luta, dormiu sossegadamente, empolgado por singulares pensamentos de paz. Ele já estava se transformando, começando a se transformar, mas eis que continuava a luta dele com o irmão obsessor. Os Macedos, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongada série de reuniões íntimas,
destinada ao esclarecimento do infortunado obsessor, consagrando neste mister as suas melhores energias. 3 vezes por semana reuniam-se os benfeitores encarnados. E aí nós temos no Livro dos Espíritos a questão 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dê. Assim falam os Espíritos. Se chamais demônio o mau espírito que subjugue o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuires a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. E aí continua Humberto. O pai e esposo aflito mantinha-se firme na fé, presente a todos os trabalhos. O irmão perturbado mal se pronunciava a prece inicial, incorporava-se prestamente, apossando-se do completo aparelho mediúnico. Bertoldo, o diretor da reduzida assembleia, falava-lhe com sincera dedicação fraternal e, contudo, o infeliz parecia aferrado a sinistros propósitos. Veja o que esse irmãozinho do Feliciano, que trazia a força dele, onde estava empregando a força dele, a vingança. E aí ele dizia: esse homem é um criminoso, apontava Feliciano com sarcasmo. Em outro tempo destruiu o meu lar, escarnecendo as minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de servo ínfimo. Olha só o que ele falou. Companheiro desleal e ingrato. Veja o que nós temos de informação. Era amigo dele, do passado, desencarnado. E que ele, o desencarnado, o tinha colocado em ascensão, mas ele, de alguma forma, não foi tão honesto assim. E com lágrimas de ódio continuava depois de mordentes acusações. Malvado, monstro, seguirei no teu encalço onde quer que te escondas. Pense no que ele estava decretando. E aí ele continua. Mas, meu irmão, replicava o orientador, bondosamente, quem de nós outros estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada, por trás de nossos passos, há rios de lama e sangue, que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Comecemos novo dia de fraternidade. Veja que o orientador o chamava para que ele pudesse atender e esquecer isso aí e perdoar o Feliciano.
Essa é a proposta do orientador. E o que há de todos nós? É claro que a doutrina também nos ensina a fazer e a nos libertar de muitas das coisas que a gente precisa olhar para nós mesmos. E ele continua: Deus, que é Pai e Senhor, Supremo do Universo, renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço e edificação. Se Deus atende assim, que razão nos assiste para eternizar a vingança nos caminhos da vida? Esquece o mal, meu amigo. Nesse momento ele estava chamando esse obsessor para o trabalho edificante, ser servo de Deus e buscar a plenitude, a paz dele. Ele não estava em paz. A gente viu a nossa preocupação com as guerras externas, mas nós tínhamos guerras internas, que foi colocado pela Fátima no início. E que a gente olha assim e pensa, como é que a gente vai cuidar disso? Será que o nosso orgulho é tão grande assim que não consegue perdoar tanto? E deixar a coisa acontecer? Contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevoados prematuramente? Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Seja quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, ouvido o mal e perdoa. Esse chamamento do perdão desse obsessor é que começa a trabalhar, é o trabalho incessante de abertura do coração para que a gente possa, ao mesmo tempo, nos libertar e também libertar esse obsessor, para que ele possa ver o trabalho. O diretor amorável dizia essas palavras de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar. Ninguém estava mandando ele mantinha-o com o livre-arbítrio dele. Que doutrinar não significa impor violentamente. Aquele generoso Bertoldo não ignorava a extensão das misérias, das experiências humanas, sabia conjugar os próprios conhecimentos, ofertando-os ao próximo como um ramalhete de flores luminosas. O Bertoldo aqui era um experiente orientador, ele sabia o que estava fazendo, tinha conhecimento da doutrina, tinha conhecimento para poder auxiliar esse irmãozinho que precisava de ajuda. O perseguidor chorava entre o ódio e o desespero. E a reunião terminava sempre em um mar de emoções reconfortantes e profundos ensinamentos, porque os companheiros ali se uniam, antes de tudo, nos elos cariciosos da humildade e do amor. Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo, não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Então, quando a gente tem o apoio coletivo, nós também aumentamos essa energia para poder abrandar o coração, não para quebrar energias negativas, não para fazer reza, não, para abrandar o coraçãozinho, abranda o coração. Calma, relaxa, vai com calma. Vem para cá, senta aqui, vamos conversar. E aí as pessoas começam a ceder. Quando a gente recebe as pessoas que estão muito agitadas, que a gente acolhe com amor e carinho, elas se acalmam, abrandam. Não é assim com criança? A criança, quando começa a chorar, fazer muita coisa, a gente só abraça, segura, daqui a pouco ela para, fica quietinha, sabe que está sendo bem acolhida. É assim que acontece também com todos nós, não só com o caso aqui do amigo, mas com todos nós. E aí, em breve,
depois de meses, veja que não foi tão assim de um dia para a noite, foi meses. A esposa e a filha, convalescentes, regressaram ao ambiente doméstico. Vejam que no início eu falei para sempre, lembra? A doença para sempre? E aqui nessa parte, Humberto traz que ela voltava ao ambiente doméstico. Porque antigamente o diagnóstico da pessoa era para sempre. Mas no caso foi para a esposa. A esposa é que ficou doente, não a filha. Mas eu acho o seguinte, quando ele volta para sempre, o objetivo deste que estava obsidiando era para sempre, era para levar à morte. Sim. Se não tivesse buscado Espiritual, recurso espiritual, chegaria ao fenômeno da morte. Mas como chegou, se tirou. Mas o diagnóstico era humano, não espiritual. Não importa. O objetivo do ser que estava obsidiando era levar Sim. à morte. Mas o que o diagnóstico estava sendo colocado aqui da esposa era pelos médicos terrenos. Tá certo? Então, o que Humberto colocou, eu estou entendendo o que você quer dizer. O que Humberto colocou é que essa coisa do para sempre não era, a gente está vendo que não era para sempre. Ele chama a atenção. Isso. Tá certo? A pequena família não podia traduzir o intenso júbilo. Trazidas igualmente aos trabalhos espirituais, mãe e filha pareciam banhadas de ondas reconfortantes de energia nova. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e de alegria. Tudo voltava à calma, o obsessor estava bem, o trabalho foi bem feito pela família dos Macedos, e aí a coisa continuava. Bom, aí na questão 399 tem a seguinte: sendo as virtudes da vida corporal expiações das faltas do passado e ao mesmo tempo provas como vistas ao futuro, seguir-se-á que a natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Essa tem uma resposta longa e várias perguntas no meio, mas eu separei isso aqui. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, e se a suportarmos resignados, se sem murmurar. A gente vai alcançar se a gente suportar resignado e sem murmúrios. Agora, por que isso aconteceu? Olha só. Decorridos 6 meses sobre a nova situação, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levara o chefe da casa a experimentar diversos labores sem resultados favoráveis. Todos os objetos valiosos foram levados às casas de penhor e, por fim, após difícil experiência numa oficina de acessórios, Feliciano cai no leito, desolado e paralítico. E aí é o que eu falo das nossas faltas, é o que a questão trouxe a 399. Em vão, recorre a filha a relações prestigiosas em busca de colocação condigna. Todas as portas se apresentam impenetráveis. Nos concursos a que compareceu, esperançosa, era invariavelmente mal classificada. Diariamente, à noitinha, voltava à casa desanimada, pernas trôpegas e os olhos inchados de chorar. Enquanto isso, a genitora precisava agarrar-se à máquina de costura para que não lhes faltasse o pão cotidiano. Na semana passada a gente teve a mesma história, né? A mãe se agarrando à questão de fazer trabalhos manuais
para sustentar a família. E aí continua. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com que pagar o aluguel da casa. Esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Veja que os pensamentos dele voltaram. Os generosos irmãos na fé buscavam-lhe a companhia, semanalmente reunindo-se em preces no seu aposento de dor. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o irmão não mais se livrou do angustioso abatimento. Os pensamentos lhe erravam pesadamente da queixa incessante para o desalento sem limites. Por que motivo lhe fora reservado um cálice tão amargo? Pela segunda vez, né? É o que nós pensaríamos. Não aceitaria a fé? Não se esclarecera o obsessor terrível? Assim se mantinha mergulhado em um mar de inquirições dolorosas. Ele não parava de pensar, ele estava trazendo isso de novo. Após 2 anos pesados de infortúnio, valeu-se do momento em que se reuniam os amigos, num quarto estreito, para indagar ao sábio instrutor espiritual a causa de longos padecimentos. O benfeitor invisível, procedendo delicadamente, à maneira de alguém que, embora percebendo uma ferida, não lhe acusa a existência, esclareceu com intimidade e doçura. Agora a gente vai ver o que era aquela questão do 369, da questão 399. Não percas a coragem, meu amigo. A fonte das bênçãos divinas não estanca a distribuição dos benefícios. Resigna-te na dor, como quem lhe conhece as utilidades sublimes. O catre do sofrimento é um barco de salvação. Nas tempestades do mundo, para que o crente, identificado com a própria fé, usa a provação como termômetro da confiança em Deus e não desanime. A dor, ela faz parte do nosso processo de crescimento. A gente precisa continuar resignado, continuar no trabalho, fé naquilo que a gente está fazendo e não esmorecer. Não adianta vir para cá e não alcançar e manter os pensamentos em desânimo. O doente estava comovido, mas insatisfeito. Incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar. Agradeço as vossas palavras confortadoras, mas não me posso furtar a dúvidas amargosas. Veja que ele continuava achando que ainda tinha um obsessor. Não era o sofrimento da minha família um simples caso de obsessão? Não trabalhamos meses a fim de esclarecer o irmão perturbado? Não se tornou ele nosso amigo e colaborador? Todavia, temos mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou ao hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. Engasgado de pranto, fez longa pausa e continuou a dizer: como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo? E aí vem a resposta, sensacional. O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium, levantou-se e, denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma, assentou depois de afagar o doente com um gesto de amor.
Feliciano, é verdade que tem sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carregou um cimento divino para o teu coração, entretanto a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque estás curado da obsessão. Ainda não saudastes as próprias dívidas. Veja que ele passou por uma obsessão, resolveu uma obsessão, passou e aí ele volta até os mesmos problemas para saldar as próprias dívidas. Foi então que o enfermo revelou novo brilho no olhar. E enquanto os companheiros choravam de alegria, com um profundo ensinamento, Feliciano Azevedo beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia e baixou humildemente a cabeça. Ele viu que não era o obsessor, mas as provas que ele tinha que realizar e que ele tinha que passar e não perder a fé, se manter firme para poder sair da tormenta e encontrar um caminho de um porto seguro e de ter a paz interior, que era o que ele queria e que ele tanto almejava. Aliás, todos nós queremos, né? Inclusive nós desencarnados, os que estão presentes, os internautas também que querem o quê? A paz. Para encontrar. E o Feliciano, depois de tal palavra, encontrou essa paz, encontrou esse momento, encontrou nas palavras amigas, pois que ele já tinha experimentado a ação espiritual desse mentor em cima do obsessor e que agora ele tinha que saldar as dívidas dele. E assim sendo, eu trago essa mensagem para vocês. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.